Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nardelli, professor de Administração Geral para concursos. E no vídeo de hoje a gente vai ver a resolução da prova do CNU, mais precisamente do bloco 7, eixos 1 e 2, no que concerne às questões de administração geral. Vamos lá então. Antes de mais nada, deixo aqui as minhas redes sociais. Se você tiver interesse, precisar de ajuda, enfim, me coloco à disposição. No Instagram tem todo dia ali novidades, dicas, questões comentadas também. Me coloco à disposição aí no que você precisar. Vamos então, bloco 7, prova da tarde, prova tipo 1. Primeira questão. Um grupo de secretárias de uma organização que depende da mesma dotação orçamentária, ou seja, recurso escasso de dinheiro, né? Começou a barganhar entre si para saber quem iria adquirir equipamentos de informática e quem teria que continuar com os equipamentos existentes. Na decisão de quais interesses conflitantes seriam satisfeitos, as secretárias consideravam que os interesses do grupo são importantes, mas não merecem a desordem provocada por um estilo mais assertivo. O estilo mais assertivo é aquele que determina e pronto, né? Assim sendo, as secretárias optaram pela abordagem da transigência na negociação. Vamos relembrar: a gente tem várias abordagens. Dois grandes grupos: integrativo e distributivo. Distributivo, para alguém ganhar, outro tem que perder. E abordagens integrativas, a gente tenta fazer com que todo mundo ganhe. A partir desses dois grupos, a gente tem várias ramificações. A abordagem evasiva, na verdade, é me abster do conflito, né? Eu não tento negociar, deixa as coisas se resolverem como estão. A abordagem conciliativa, eu tento colocar os lados, né, conflitantes, os atores conflitantes, e tento conciliá-los. Abordagem competitiva é a ideia do quem tem mais poder vai ganhar. Então, de repente, por exemplo, assim, quem tem mais tempo de trabalho ali vai ganhar o equipamento de informática, mas alguém vai ter que perder. Depois, abordagem transigente. A gente não vai conseguir fazer com que todo mundo ganhe. Afinal, a gente às vezes não tem recursos para isso, não tem tempo para isso. Mas a gente vai tentar estudar o problema, vai tentar rever o problema, precisa até de um prazo maior, para tentar fazer com que todo mundo perca um pouquinho e ganhe um pouquinho. Todo mundo fica no mesmo balaio aí, que é a transigente, né? Que é o que a questão quer. E a abordagem integrativa, essa é a mais complexa. Por quê? Vai tentar achar meios de todo mundo ganhar de alguma forma. Às vezes é a mais difícil. Então vamos lá. A abordagem transigente promove os interesses de um membro às custas do outro? Não, lembra, isso é competitivo. B. Permite que as outras partes satisfaçam seus interesses à custa do outro? Também é o competitivo. Requer a permanência dos membros do grupo na neutralidade. Opa, isso é acomodação. D. Tenta satisfazer a todos mediante a consideração das diferenças e a busca da solução que resulte em ganho para todos os interessados. Isso é integrativo. E o nosso gabarito procura a satisfação parcial. Todo mundo ganha um pouquinho, perde um pouquinho, né? Todo mundo cede para ganhar. Mediante a troca e o sacrifício, decidindo mais pela resolução aceitável do que pela resolução ótima. Lembra que a resolução ótima teria a abordagem integrativa. Questão 2. Uma empresa pública da área de desenvolvimento e inovação decidiu utilizar em seu planejamento a ferramenta para aumentar o foco e o engajamento através de objetivos e resultados-chave, o OKR, que representam os resultados mais importantes para o negócio e para os clientes. Nesse sentido, é relevante para toda a organização, porém, monitorado pelo time de gestão de pessoas, qual o OKR? Lembra, o OKR nada mais é que eu pegar objetivos-chave, esses objetivos relevantes, que geram propósito, que têm sentido, e a gente vai desmembrá-los, vai explodi-los do nível estratégico até o nível operacional, de modo que todos compreendam. E, ao estabelecer esses objetivos, eu vou ter que saber quais os indicadores e quais os resultados que a gente vai monitorar para saber se está chegando ou não nesse objetivo. Esses objetivos, lembram-se, têm que se desmembrar a partir da visão de futuro, ou seja, tem que ter um alinhamento estratégico, sempre. Beleza. Indo para a questão, já adianto para os senhores o seguinte: todos os objetivos ali, numa primeira olhada, numa primeira leitura, são relevantes, são objetivos. Só que o comando da questão fala monitorado pelo time de RH, pelo time de pessoas, gestão de pessoas. Ou seja, tem que ser um objetivo ligado à área de gestão de pessoas. Então, ampliar a interação com o setor produtivo, barreiras técnicas, demandas, isso é algo importante para a gestão da produção, por exemplo. B. Aprimorar a gestão e governança com foco em políticas públicas, percentual de elaboração do orçamento participativo, talvez compliance, talvez governança mesmo.
C. Estruturar relacionamento com o setor produtivo em pesquisa e desenvolvimento, extensão tecnológica, de novo área de produção. D. Promover soluções para o apoio à economia verde e à descarbonização. Quantidade de soluções entregues sobre quantidade das consultas. Aqui, ó, tem a ver com eficácia, talvez, eficiência organizacional. E aqui em cima, uma área mais ligada à sustentabilidade. E por último, tornar a autarquia mais atrativa para captar e reter servidores. Lembra? A parte de atração de pessoas. E manutenção, né? Ó, reter os servidores. E relação entre quantidade de entrada de servidores versus saída, ou seja, o turnover. Quanto tempo o servidor ele está entrando e fazendo carreira, ou ele está entrando ali para logo sair e ir para um outro órgão. Isso tem a ver, são dois objetivos que tem tudo a ver com gestão de pessoas. Então é uma questão bem interpretativa, você nem precisava saber o que é o KR. 3. O sucesso de um programa de segurança está diretamente relacionado à sua estruturação em comitês formados por especialistas, trabalhadores e gestores, com a finalidade de investigar os riscos e definir políticas e normas de segurança, a nossa CIPA, né? Para cumprir tais finalidades, é necessário reconhecer que fatores como o trabalho em si, as condições do trabalho e a natureza do trabalhador influenciam na segurança e na saúde de trabalhadores. O que a questão está dizendo? Olha, como o colaborador se porta, como as atividades e tarefas se portam, a natureza das tarefas, e como o ambiente que está inserido aquele cargo, aquele trabalhador, se mostra. A partir disso, dessas 3 variáveis, a gente tem 5 riscos ambientais. E lembra, risco é probabilidade ou impacto. Nesse caso aqui, riscos organizacionais ligados ao trabalho. A gente tem riscos ligados a projeto e tal, aqui a trabalho. A gente tem 5 riscos: químicos, físicos, ergonômicos, de acidentes e biológicos. Risco físico: calor, frio, vibração, radiação. Biológicos: vírus, bactérias, príons, enfim. Químicos: poeiras, tudo que você inala ou que é absorvido pela tua pele, né? Ácido, base, sais, venenos. Ergonômicos tem a ver com a postura, tem a ver com a repetição dos movimentos e tem a ver com o lado psicológico. São 3 importantes vertentes da ergonomia. E acidente é aquela situação atípica: queda, corte, explosão, enfim. Né? Derrubei um negócio, caí de um andaime, enfim. E aí esses 5 riscos sempre estão ligados ou à própria pessoa, às atitudes da pessoa, ou ao ambiente que ela se encontra, ou à natureza das operações, das atividades, das tarefas. Pegou? Beleza. E aí a questão que é a respeito dos fatores relacionados à natureza da pessoa, aquilo que está com a pessoa, estão exemplificados a seguir. Vamos lá. Manejo de substâncias tóxicas tem a ver com o cargo, a natureza, as atividades do cargo. Contaminantes ou inflamáveis. Carência de equipamento de proteção ou falha de sinalização tem a ver com o ambiente. Sinalização, por exemplo, é um equipamento de proteção coletiva. C. Impulsividade, agressividade, dificuldade psicomotora, perceptiva. Essa sim está ligado à pessoa. D. Jornada extensa, ruído, iluminação tem a ver com o cargo e com o ambiente. E máquinas mal projetadas e equipamentos mal conservados tem a ver com o ambiente. Pegou a ideia? Beleza. Questão 4. O fenômeno da liderança nas organizações é multidimensional e multifacetado, havendo diferenças entre as várias definições. Em determinada situação de trabalho, por exemplo, pode ocorrer de um líder constantemente pautar sua ação em elevar o seu moral, o moral da equipe, né? A motivação, moral dos seus seguidores, a moral dele mesmo também, em detrimento dos próprios interesses. Ou seja, eu sirvo a equipe para ganhar no futuro, para todo mundo ganhar. Seu e dos seus seguidores, para o bem da organização, dando atenção e aconselhamento individual, construindo uma resolução conjunta de problemas e tomada de decisão. Qual é esse estilo de liderança? Lembra, são várias teorias de liderança. A gente tem desde teorias que focam no indivíduo, se ele nasce ou não líder, por exemplo, dos traços do grande homem. A gente tem as teorias comportamentais do líder, como o líder age, e a gente tem teorias situacionais, como que o líder age a depender do contexto dos liderados. Beleza? A partir desses 3 grandes blocos de teorias, a gente tem várias teorias, várias mesmo. Nesse caso, eu trouxe algumas aqui importantes, né? Liderança carismática está muito focado naquela ideia transcendente da pessoa. Nossa, como aquela pessoa é carismática, como que ela inspira confiança. A liderança servidora é aquele líder que está à disposição, está lá para servir a equipe. Ele se abnega totalmente. A liderança coercitiva é aquele líder que impõe. Liderança laissez-faire, né, a liberal, o líder se abstém totalmente e deixa o grupo se virar. Liderança transacional é aquele líder que troca
o liderado contribui para a organização, para a equipe, para os objetivos organizacionais, e o líder retribui com incentivos materiais ou psicológicos, morais. E a liderança transformadora é aquela liderança inspiradora, é aquele líder que perde hoje para ganhar no futuro, que é exatamente a nossa questão. É exatamente aquela situação, problema que a questão trouxe. Trouxe aí alguns estilos que estavam nas alternativas, né, para a gente lembrar. O transformacional, que é o nosso gabarito. Transacional é aquele que troca. Carismático é aquele líder tão gente boa que, nossa, ele é tão carismático que inspira confiança. Autocrático é o líder que impõe. Liberal é aquele líder que deixa com o grupo aí, o grupo que se vire. Importante lembrar também, se a gente falou de autocrático e liberal, é lembrar do democrático, que é aquele líder que, junto aos liderados, ele envolve os liderados no processo de tomada de decisão. Importante lembrar dele também. 5. Um ministério decidiu capacitar seus colaboradores por meio de trilhas de conhecimento. No ambiente virtual de aprendizagem, foram organizados tematicamente textos, vídeos, podcasts, em uma sequência de passos estruturados a serem seguidos pelo colaborador. Ó, ele está te dando a dica. O colaborador que vai se virar pegando esses conhecimentos. Ele vai aprender sozinho usando esses conhecimentos. Após o estudo do material, o participante responde a questões autoadministráveis, e recebe feedback imediato de forma a permitir a reavaliação do aprendizado. A estratégia de capacitação desenvolvida pela empresa baseia-se na noção do quê? Lembra, são diversas formas de treinamento e desenvolvimento, desde treinamentos individuais ou coletivos, treinamentos síncronos ou assíncronos. Síncrono é ao vivo, né? Assíncrono está lá gravado, está lá escrito. Tem vários. Então, eu tenho leitura, eu tenho instrução programada, que é a nossa dica da questão. Lembra, o colaborador que vai ele ler, ele assistir, ele responder o questionário ao final para ver se entendeu. E, por exemplo, a escola de governo, o ENAP, por exemplo, tem vários cursos ali, gratuitos até, abertos à comunidade, outros só para servidores, e está lá, disponível. Você assiste aos vídeos, lê os manuais, faz as questões, os questionários, e no final você ganha um certificado. Isso é uma instrução programada. Treinamento em classe exige que a pessoa esteja ali no momento presente, isso é um estudo síncrono, pode ser virtual ou presencial. Treinamento no cargo, por exemplo, quando você recebe o treinamento no posto de trabalho, ali junto, fazendo as atividades. Treinamento baseado em computador, lembra que as questões, eu até brinco aqui, ainda trazem disquetes, fitas, enfim, né? A gente ainda tem esses livros mais antigos. E, de uma forma geral, o treinamento à distância. Nesse caso aqui, ó, trazendo para a questão, dinâmica de grupo envolve um grupo debatendo, resolvendo um dado problema. Instrução programada, que é o nosso gabarito. Mentoria e orientação envolve um mentor, alguém com mais experiência, um líder ali com mais experiência. Oficina de trabalho tem muito a ver com o on the job, tem a ver com você fazer, às vezes, uma dinâmica de grupo ou individual, mas no local de trabalho. E rotação de cargo, rotação de trabalho, é você ir trabalhando em cargos diferentes, tipo um processo de trainee, para ir adquirindo experiências, amplitude da sua visão aí, uma visão mais holística do negócio, ter mais uma identidade com a tarefa ou com todas as tarefas. Certo? Beleza. Questão 6. Uma determinada autarquia federal publicou recentemente seu plano estratégico e se apresenta como tendo a finalidade máxima finalidade da organização, da autarquia, viabilizar soluções de infraestrutura da qualidade que adicionem confiança, qualidade e competitividade aos produtos e aos serviços disponibilizados pelas organizações brasileiras, em prol da prosperidade econômica e bem-estar da nossa sociedade. A apresentação da autarquia sustenta-se no conceito do quê? Vamos lá, lembra? Missão é o propósito da organização. Para que ela existe? Tem um caráter mais perene, permanente. A visão é aquela visão de futuro. Aonde eu quero chegar? Eu não estou ainda, mas eu quero estar. Essa visão vai ser desdobrada em objetivos e depois vão ser desdobrados em metas e indicadores. Essa visão, uma vez chegada, traça-se uma nova visão de futuro. Ou abandona-se a visão, pode ser num novo planejamento estratégico e muda ali aonde eu quero chegar. Os valores são aqueles pilares, norteadores, aquilo que me é válido, que me é importante, caro, valioso, para basilar e ditar as regras de comportamento e diretrizes da organização. E o negócio é como a minha organização gera valor. Qual é o ramo de negócio? Como que eu vou gerar valor para o meu cliente? Valor aqui, no caso, não só financeiro, pode ser um valor para a sociedade, para o cliente cidadão. Fechou? Alguns pontos aí do planejamento estratégico. Quando a tua questão fala
viabilizar soluções em prol da prosperidade econômica. Isso não é uma visão de futuro. Isso é a nossa missão, o propósito da tua organização. Análise de cenário seria você analisar o teu ambiente externo e interno, ou por meio da análise SWOT, ou por meio das 5 forças de Porter, né, vendo os meus concorrentes, vendo a possibilidade de ter produtos substitutos, vendo a possibilidade de novos concorrentes, ou vendo os poderes tanto do mercado, dos clientes, como dos meus fornecedores. Ou pela análise SWOT, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Indicador de desempenho é como que eu vou medir o sucesso do atingimento da minha visão. Indicadores para saber se eu estou no caminho certo ou não. A missão organizacional, que é o nosso gabarito. Objetivos estratégicos é o desmembramento, a decomposição da tua visão de futuro. E a visão de futuro é aonde eu quero chegar. Boa? Beleza. Questão 7. O exercício da liderança no serviço público requer o desenvolvimento de competências particulares. Dentre elas, destaca-se a competência de reconhecer a organização pública como uma arena de disputa entre visões conflitantes. Vamos lá, né? Resumir. A arena de disputas. Disputas, nesse caso, disputas de interesse, de visão, de interesses legítimos, ó, muitas vezes conflitantes. Essa ideia é uma ideia de política. Lembra que a gente tem várias habilidades. Habilidades técnicas, habilidades pessoais, habilidades conceituais, estratégicas, né, abstratas. A habilidade política também é uma habilidade humana. E esse conceito de política não fica ligado só, bitolado em achar que política é só vereador, deputado, prefeito, senador, presidente. Não. A ideia da política é você, dentro de um ambiente, a polis, né, a política é a arte da polis, dentro de um contexto de sociedade, pessoas diferentes, múltiplas, né, com múltiplos interesses, tendo que negociar, tendo que administrar esses conflitos o tempo inteiro. Então, essa habilidade de liderança, não só no serviço público, tá? Não só na iniciativa privada também, a gente trabalha esse lado político, é, é justamente você lidar com essa multiplicidade de interesses gerando conflito. Afinal, galera, grava isso. A gente vive num mundo com recursos escassos, interesses, vontades, problemas, oportunidades ilimitadas. Para isso, eu preciso priorizar. Uma coisa é você priorizar problemas que você consegue, por exemplo, utilizar a matriz Gucci, que você atribui índices, calcula e acha uma resposta. Outra coisa é você tentar priorizar pessoas. E no momento que você faz isso, você pode até aumentar o conflito. Você pode botar lenha na fogueira, jogar gasolina onde está pegando fogo. Então, essa arte da negociação política, essa arte de fazer política é muito importante. Pegou a ideia? Então, quando a questão aí traz essas habilidades, mobilização de equipe é importante, tomada de decisão sempre, a vida do administrador é tomar decisões, inovação é importante, habilidades técnicas são importantes, mas a questão em si está trazendo sobre política. Então, habilidades político-gerenciais. Gerencial é tudo que você vai planejar, organizar, dirigir, controlar. Isso é um ciclo de gestão, isso é gerencial, ok? Questãozinha aí de vocabulário. Questão 8. A avaliação da maturidade de processos de negócio consiste na identificação de como os processos de uma organização estão sendo definidos, administrados, medidos, controlados e otimizados, para comparar essas informações com as melhores práticas definidas em modelos de referência reconhecidos no mercado. Ou seja, você saber o grau de maturidade, são 5, né? Trago aqui, ó. São 5 graus, pelo menos pelo BPM-CBOC, CMMI, desde um nível inicial, adocrático, até um nível otimizado de processos. Saber qual nível a sua organização está de maturidade serve para quê? E é isso que a questão quer dizer, quer perguntar. Qual é o objetivo primordial de saber o grau de maturidade da minha organização? Serve justamente para a gente conseguir saber qual é a minha realidade atual e saber comparar com o mercado. Porque de nada adianta eu olhar uma boa prática de uma organização que está no máximo nível de maturidade se a minha organização ainda é muito adocrática. Cada hora é feita de um jeito, não tem padrão. Cuidado para não confundir a adocracia de um lado bom, de flexibilidade, adaptabilidade. Eu estou pensando aqui de processos adocráticos. Cada hora eu faço uma sequência de atividades de um jeito diferente. Como é que eu vou medir? Como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou saber se está bom ou se está ruim se cada hora eu faço de um jeito? E aí não adianta eu tentar olhar o mercado se o meu nível de maturidade ainda é muito baixo. Pegou essa ideia?
Então vamos para as questões. Ajudar no desenho da cadeia de valor da organização. Ajudar no desenho da cadeia de valor é importante a gestão por processos, não saber o grau de maturidade da minha gestão de processos, entendeu? São coisas perigosamente semelhantes. B. Assegurar que os processos de negócio se mantenham permanentemente alinhados à estratégia e ao foco do cliente. Isso é importante? Sem dúvida, é crucial para a gestão de processos, ou por processos, no caso. C. Definir qual é a melhor ferramenta de gerenciamento de processos disponibilizada no mercado. Opa, qual é a melhor? São várias. Para a minha realidade, qual é a melhor? Isso é gestão por processos. D. Identificar as lacunas para suportar a criação de planos para aumentar a maturidade processual da organização. Exato. Eu preciso saber onde eu estou, saber qual é o meu gap de competência, minha lacuna de competência, e o que eu preciso fazer para aumentar essa maturidade, até chegar aonde? No nível otimizado, ou em otimização, tá na mesma. Então veja, a questão não está te perguntando sobre características de cada nível de maturidade. Que, aliás, são questões bem difíceis quando mistura ali o segundo, o terceiro e o quarto, que estão perigosamente próximos. Quando é nível 1 ou nível 5 de maturidade, fica mais fácil. Mas ali, perguntar características de cada nível de maturidade são questões mais difíceis. Aqui não. Ela está perguntando o que é gerir a a maturidade da tua gestão por processo. De novo, essas três primeiras alternativas são importantes para a gestão por processos. É o cerne da gestão por processos. E a D, sim, ela fala especificamente de maturidade. E E, saber se os modelos de referência no mercado podem ser implementados. Aqui sim, até aqui, ótimo. Mas sem a necessidade de mapear os processos atuais? Não, todo processo de benchmarking, e aqui é uma questão de benchmark, por exemplo, né? Você olhar para o mercado para ver as melhores práticas, você sempre precisa saber onde eu estou, perdão. Ou esse aonde está vindo. Onde eu estou. Então, fazer essa análise, né, dos meus processos atuais, as is. Isso é importantíssimo, crucial, para saber olhar o mercado e ver as melhores práticas. Pegou essa ideia? Ótimo. Então, essas três primeiras aqui, gestão por processos. A D, maturidade dos processos. E a E simplesmente está errada, não seria gabarito para nada. Questão 9. Considere um gerente de projetos responsável por coordenar a implantação de um novo sistema de venda online de uma organização. O nível executivo da empresa, ou seja, lá o patrocinador, enfatizou a importância do projeto ser finalizado no prazo. Contudo, o gerente de projetos tem enfrentado dificuldades no gerenciamento do tempo, visto que há atividades que não foram ainda finalizadas segundo a linha de base do cronograma, segundo lá o meu planejamento, né? Uma solução de contorno para essa situação seria a alocação na equipe de projetos de dois profissionais experientes na área de tecnologia da informação. Porém, o gerente de TI não autorizou a transferência dos profissionais. Presta atenção. O gerente de projetos tentou recurso e o gerente funcional vetou. Não quero, não vou dar. Essa é a primeira informação importante. Então, o gerente funcional tem mais poder que o gerente de projetos. Outra dificuldade surgida relaciona-se à necessidade da aquisição de dois equipamentos de comunicação de dados, que estavam fora da linha base de custos. Ou seja, a gente não previu a necessidade de aquisição disso. E o gerente de projeto não possui autonomia na gestão financeira. Ou seja, o gerente de projetos tem menos poder que o gerente funcional e não tem autonomia, nível de alçada para autorizar a dotação orçamentária. Aí, gente, a gente tem que lembrar muito das estruturas, né? De um lado, num extremo, eu tenho a estrutura projetizada. O gerente de projetos tem a máxima autoridade. Eu nem tenho a departamentalização funcional ali, gerentes funcionais. Eu só tenho a departamentalização por projetos. No outro extremo, eu tenho a máxima autoridade no gerente funcional, que é a estrutura funcional, departamentalização funcional ou estrutura funcional, depende do ponto de vista. Nela, o gerente de projetos não manda nada. E no meio do caminho eu tenho matricial. Fraca, mais poder para função. Matricial forte, mais poder para projetos. E a matricial balanceada, equilibrada, o pau come, né? Conflito toda hora e fica escalando para o patrocinador ali de IRIMI, o conflito entre projetos e funcional, ou produto e funcional. No nosso caso aqui, o gerente de projetos perdeu as duas brigas, tanto orçamentária como para o gerente funcional. Então, só poderia ser ou funcional ou matricial fraca. No caso, a questão não traz matricial fraca, só traz matricial forte, não poderia ser. Projetizada não pode ser. Horizontal não está dizendo aqui, ele está querendo a ideia de projetos, não está falando aqui que são poucos níveis hierárquicos, bem achatada, não está dizendo isso. Orientada a cronograma não faz sentido.
funcional é o nosso gabarito. Poderia ser matricial fraca? Até poderia se não tivesse ali a funcional. Fechou? 10. Considere um projeto que tem como objetivo implantar um novo módulo no sistema de automação industrial de uma empresa de veículos. A duração de tempo planejada para o projeto é de 15 meses, e o cumprimento desse prazo sem atrasos é uma premissa estabelecida pelo nível executivo, alinhada à estratégia de negócio da empresa. Uma das atividades programadas para o último final de semana não foi concluída, visto que haviam tarefas a serem realizadas em um pátio externo da planta industrial da empresa e uma forte tempestade ocorreu por todo o período programado, gerando alagamento na área em que o trabalho estava ocorrendo. Além da não execução da atividade, alguns equipamentos sofreram danos sem possibilidade de recuperação. Não houve, no gerenciamento desse projeto, desenvolvimento de um plano de resposta ao risco, demite o gerente de projeto. Né? Suponha que esse projeto tivesse sido gerenciado segundo as melhores práticas do PMBOK, as quais recomendam o desenvolvimento de um plano de respostas a riscos, e que o evento ocorrido tivesse sido mapeado, sendo seu impacto no cronograma do projeto avaliado devidamente. Nesse caso, qual ação de respostas poderia ter sido especificada para esse projeto caso fosse escolhida a estratégia de mitigação? Ufa, lembra a questão. Só que você perdeu metade do tempo da prova, né? Mitigação, lembra? São várias respostas ao riscos. Tem escalar, que é mandar para cima, que não está aqui no nosso slide. Escalar, mandar para cima, tanto para risco positivo como para risco negativo, oportunidade ou ameaça. Eu tenho aceitação, que é não fazer nada, ou me preparar, só deixar uma reserva financeira e deixar que o risco ocorra. Eu tenho transferência ou a parte, cadê? Ou parte de compartilhamento, ou seja, eu transfiro um risco ruim, por exemplo, compartilho contrato um seguro, ou eu compartilho um risco bom. Tento colocar mais pessoas aqui para viabilizar, aproveitar uma oportunidade. E por último, os que mais geram dúvidas, eu tenho mitigar, que é você diminuir a minha probabilidade ou impacto, certo? Vendo riscos negativos aqui. Mitigar, então, eu vou tentar diminuir a probabilidade ou o impacto. E eu tenho a prevenção, aqui nesse caso, a evitação, que é você extirpar aquele risco. Você muda o teu projeto para extirpar aquele risco. Lógico que eu tenho sempre as estratégias para risco positivo. Galera, quando eu falo em mitigação, eu não vou eliminar o risco. Eu vou só diminuir o impacto ou diminuir a probabilidade desse impacto. Quando eu falo em prevenção, em evitação, eu extirpo aquele risco. Eu mudo o meu projeto, o plano do projeto, para não ter mais aquele risco. Então, um exemplo, por exemplo, se eu quero subir uma serra e eu tenho um carro 1000. Na mitigação, eu tento alugar um carro mais potente, eu tento ir num dia que não esteja chuva, mas eu subo aquela serra. Na evitação, na prevenção, eu simplesmente troco o caminho e vou por outro lugar que eu não pego serra. Não sei se pegou essa ideia. É o exemplo que eu uso em aula, quem já assistiu a aula vai lembrar do exemplo. Nesse caso, a questão que é mitigação, ou seja, eu tenho que procurar algo que diminua a probabilidade ou o impacto. Então, aquisição de um seguro, isso é transferência. B, criação de um fundo de reserva para cobrir possível dano caso ocorra. Isso é aceitação. Eu não vou mexer no risco. Eu só vou guardar um dinheirinho para pagar pelo erro caso ele ocorra. C. Monitoramento das condições climáticas para o período de execução da atividade e execução de um plano de contingência para a construção de uma cobertura para diminuir o impacto. Caso ocorra chuva, diminuir o impacto. Opa, essa minha C é um gabarito possível. Lógico, você já fez a prova, você já sabe que esse é o gabarito. Contudo, eu ainda acho que a D ela é perigosamente possível de ser mitigação. Então, se você marcou a D e dá tempo ainda de fazer o recurso, não sei se ainda dá tempo, eu acho que a D também é mitigação. Porque, olha, programação das atividades em data de menor probabilidade de chuva, eu estou diminuindo a probabilidade. Eu não estou simplesmente extirpando o risco, não é uma evitação, não é uma prevenção nesse caso, é mitigação dependendo das informações meteorológicas monitoradas ao longo do período de execução. Ou seja, eu não vou mudar o plano do meu projeto, eu só vou reprogramar as atividades para acontecer num período de menos chuva. Isso diminui a probabilidade. E se tem menos chuva, diminui o impacto, nesse caso aqui também. Certo? Então, as duas aqui, a meu ver, seriam mitigação. Lógico, a C está bem completa, tal, mas a D também. Menor probabilidade, aqui ele deixa claro, tá? Então, eu ficaria em dúvida aqui na C e na D. Acho possivelmente as duas como mitigação. Se você discorda ou marcou aí a D, quiser falar, reclamar, bota aí nos comentários também. E renegociação do orçamento planejado com o patrocinador. Se eu quero ter mais dinheiro para pagar pelo erro, isso também é aceitação. A mesma do B, a E também é aceitação. Fechou? Bom, vamos agora para o eixo 2, né, para algumas questões ali de administração de materiais.
13. As atividades de tombamento, registro, guarda, controle, movimentação, preservação, baixa, incorporação são exemplos de atividades da gestão do quê? Gestão patrimonial, lembra? A gente vai adquirir aquele bem, a gente vai tombá-lo, ou seja, cadastrá-lo. Depois, a gente vai. Ah, acho que dá tempo de continuar aí. A gente vai tombá-lo, a gente vai cadastrá-lo, a gente vai cuidar de toda a sua vida útil, dar manutenção, movimentar esse bem até o descarte, alienação, enfim, ou não. Né? Isso é a gestão patrimonial. 15. Qual é o principal aspecto do blockchain aplicado à logística? Lembra, blockchain é uma cadeia de blocos de números com códigos. Esses códigos estão disponíveis para todos aqueles atores daquele nicho. Por exemplo, blockchain do Pix. Todo mundo ali, todo o mercado financeiro tem acesso àquele código. O blockchain da logística, todos os atores ali do processo logística têm acesso. E aí, a cada nova operação, um pedacinho de um código é incorporado a essa grande cadeia de código. Bom, qual é a grande vantagem disso? Fica muito mais rápido o controle, fica muito mais rápida a operação, fica muito mais fácil de auditar. Você não precisa ter auditorias intermediárias, você pode ter só ponta a ponta, o emissor e o receptor deu. Fica muito difícil de fraudar. A informação fica muito mais rápida, enfim, né? E fica muito mais transparente, rastreável. Ok? Tudo isso são vantagens aí do blockchain para a logística. Para qualquer coisa poderia, nesse caso aqui para a logística. Então, diminuição da importância da segurança de dados, pelo contrário, lembra da LGPD, lembra que quanto mais eu tenho a informatização dos dados, a digitalização dos dados, mais importante se torna a segurança desses dados. B, aumento da complexidade das transações? Não, facilidade, simplicidade. Lembra do Pix? O Pix é um blockchain, é possibilitado pelo blockchain. C, transparência e segurança aprimorada? Fechou o nosso gabarito. D, redução da velocidade de processamento? Não, alta agilidade, ficou muito mais rápido. E, aumento da necessidade de intermediários? Pelo contrário, você não precisa, o próprio blockchain, própria cadeia de blocos, ela se auto-audita. Por quê? Porque se o bloco tiver diferente do código ali que todo mundo tem, o próprio sistema vai acusar, opa, tem fraude aí. De forma geral, né? Não sou professor de TI. Enfim. 17. Um estaleiro público está enfrentando um incremento de demanda por novas unidades, ou seja, aumentou a demanda, acarretando altos custos de estoque no processo de fabricação. Qual estratégia o gerente de estoque desse estaleiro poderia adotar para otimizar o controle de estoque? Otimizar em que sentido, gente? Diminuir o custo de estoque. Lembra, estoque é um custo necessário, é um mal necessário. A gente só tem o estoque para lubrificar, para diminuir essa descontinuidade entre demanda e ressuprimento. Se aumenta a demanda, eu tenho que ter um estoque. Se atrasa o meu ressuprimento, eu tenho que ter um estoque. Só que a questão está dizendo, olha, o estoque está muito caro, a gente vai ter que diminuir esse estoque. E aí vem as questões. Compra antecipada de grandes quantidades. Se eu estou comprando antes, isso é um desperdício, lembra do Lean? Comprar antes do necessário ou a mais que o necessário é desperdício. Implementação de um sistema de inventário periódico. Isso não vai resolver meu problema, ficar contando quanto que tem, quanto que não tem. Inventário não é o problema aqui, tem a ver com a parte física, a parte de compras mesmo. C. Centralização do estoque em um único local. A depender do contexto, centralizar vai aumentar o custo do meu estoque. Por quê? Se esse estaleiro, por exemplo, é muito disperso, é muito grande, é melhor ter estoques intermediários, almoxarifados, perdão, intermediários, mas nesse caso aqui, né, não vai resolver o meu problema. D. Eliminação de todas as formas de inventário. Lembra que inventário é simplesmente a contagem física dos itens. Deixar de contar não vai me ajudar em nada. Aumentar a contagem também não vai me ajudar em nada. E uso do sistema just in time. Lembra? A minha produção puxada, eu só vou manter o estoque que estiver em processamento na minha linha de produção. E vou comprar só quando eu for demandado. Isso precisa ter alta flexibilidade, processos muito desembaraçados, muita informação e parceria duradoura com os meus fornecedores, processo claro e transparente. Para quê? Porque imagina se tiver esse pico de demanda e meu fornecedor não fica sabendo ou precisa de um ano para me entregar o material. Vai dar errado. Então lembra, just in time, eu só produzo quando eu for demandado e eu não mantenho estoque. Produção puxada, sistema Toyota. Just in case, eu produzo e empurro para o mercado, porque eu produzo para caso eu venda. Vai que eu venda, já está aí. Então eu mantenho, eu tenho alta manutenção de
estoques intermediários. Produção empurrada, Fordismo, por exemplo. São as duas grandes escolas da produção. Fechou? 18. Como a legislação influencia a logística reversa? Lembra que logística reversa tem a ver altamente com sustentabilidade. Mas, bem da verdade, cadeia reversa ou logística reversa é a volta do produto do mercado ou do consumidor em direção ao fornecedor, ou seja, montante, upstream, né? Você sobe a montanha e sobe a correnteza. Se fosse aquele salmão lá subindo a correnteza. Enfim, viajei. E aí você tem que lembrar que a logística reversa, ela prima pela sustentabilidade. E sustentabilidade tem três grandes características. As características ambientais, as mais óbvias, mas também tem que ter socialmente responsável, melhorar o entorno ali da minha região, melhorar a vida dos meus funcionários, dar treinamento, às vezes até educação para os filhos dos meus funcionários. Isso tem a ver com sustentabilidade, não só com logística reversa, tá? Estou ampliando aí a tua visão. E tem que ser economicamente viável, tem que gerar lucro, ou pelo menos, no caso da administração pública, não ser um centro de prejuízo. Por quê? Porque senão ela fecha e não vai ser sustentável. Sustentável é você ser sustentável por longos anos, por o máximo tempo possível. Feito essa ressalva de logística reversa, vamos para as questões. Essa questão é interpretativa. Quer saber se você sabe o que é logística reversa, mas como que a legislação influencia? Lembra o ambiente pestel, político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal? Aqui, ó, o ambiente legal. Como macroambiente legal influencia na logística reversa. Limitando importações de difícil reciclagem, na verdade, isso não vai influenciar a logística reversa. Isso só vai fazer você comprar menos de quem é difícil ter a logística reversa, mas não vai fomentá-la, né? A legislação, ela vai fomentar ser algo bom e dificultar algo ruim. Logística reversa é algo bom, galera. A gente quer que fomente. Você vai ter que procurar uma alternativa que fomente a logística reversa. E limitar o problema não vai fomentar a solução. B. Regulando o setor bancário, financeiro, de seguros, muito indireto. C. Impondo regulamentações, sim, que exigem a participação das empresas em programas de logística reversa. Opa, legislação, vamos obrigar as empresas a fazer a logística reversa. Não só ter aquele ciclo aberto de jogar os produtos para o mercado, esse produto vai ter um ciclo de vida e vai se deteriorar, vai para o meio ambiente e aí a gente não recolhe. Então, legislação, vamos obrigar, exigir participação? E isso eu estou fomentando a logística reversa. D. Normalizando currículos e qualificação dos professores? Muito indireto isso daqui. Isso daqui é no longuíssimo prazo. Eu melhorar o professor para falar para o aluno, para quando ele for adulto, é muito indireto. E encorajando a produção de embalagens de uso único. Pelo contrário, eu quero que essa embalagem seja reaproveitada o máximo possível. Eu não preciso acabar o meu consumo e já retornar para o fornecedor. Se eu conseguir que, sei lá, a minha caixinha do óculos vire um porta-caneta, que depois vire um porta-papel, que depois vire, sei lá, eu amplio a vida útil do meu produto. Isso sempre é importante. Do produto ou da embalagem, ou do serviço, etc. Fechou? Vamos agora com a questão 19, após religar a bateria do notebook. A inteligência artificial pode ser aplicada na gestão pública para. Galera, eu adorei essa questão porque na semana de revisão eu cantei a bola para vocês. Vai cair uma questão assim. E aí, vamos lá. Opa, vamos lá. Oi. Competências pós-internet, inteligência artificial generativa. Lembra, a IA, ela possibilitou a otimização de processos técnicos, de resoluções técnicas. Então, essa parte se você se destaca, por exemplo, por habilidades técnicas, por habilidades motoras, por habilidades de cálculos, tudo isso vai por água abaixo. O que a gente vai se destacar, as competências exigidas? Quanto mais habilidades humanas, então habilidade de empatia, de criatividade. Ah, mas a IA cria, se você souber o que pedir. Né? Ela é só uma ferramenta. Inteligência emocional, né? A parte de auto-organização, do autocontrole, empatia, comunicação, soft skills no geral, né? Liderança, gestão, trabalhar com pessoas, com conflitos, conflitos éticos. Tudo isso são habilidades humanas. Né? Pensamento crítico, problemas complexos no ponto de vista humano. E aí a questão fala o seguinte, ó. Tomar decisões éticas complexas. Isso são pessoas, máquinas ainda não fazem, e espero que continue assim. B. Gerenciar relações humanas, comunicação empática. Isso é uma habilidade humana. C. Resolver e mediar conflitos entre pessoas. Habilidade humana. D. Otimizar a alocação de recursos e a previsão de demandas. Opa, analisar
dados históricos, fazer tratamento, mineração, correlação de dados. Isso um ser humano jamais vai conseguir pensar e articular esses dados mais rápido, por exemplo, que uma mineração de dados. Aí sim, então, a máquina processa essa informação mais rápido. E avaliar de forma subjetiva a educação, serviços personalizados, subjetivo, abstrato, psicológico, isso são habilidades humanas. Show? E 20, para fechar. Em resposta a uma série de desastres naturais que atingiram o norte do Brasil, uma ONG especializada em logística humanitária mobilizou uma operação de emergência para fornecer ajuda imediata às comunidades afetadas, adotando uma abordagem sistemática, multifacetada, né? Holística e tal. Qual foi o primeiro passo crítico tomado pela ONG na gestão de riscos do projeto? Lembra, gestão de riscos. A gente tem o ciclo de gestão de riscos da NBR 31000, ISO 31000. Primeiro de tudo é estabelecer o contexto. É entender o ambiente, as regras do jogo, a tolerância para risco, o apetite para riscos, a estratégia da organização. Depois, a gente parte para a gestão do risco mesmo. Identifica os riscos, mapeia, pode ser por brainstorming, pode ser por técnica de grupo nominal, pode ser por técnica Delphi. Eu tenho várias técnicas aí, ferramentas da qualidade para identificar riscos. Ferramenta What If, né, IC, enfim. Depois eu vou analisar, eu vou ver a probabilidade e o impacto de cada risco desse, tentar atribuir valores numéricos ou categóricos, alto, baixo, médio, para depois avaliar. Avaliar, eu vou priorizar. Entenda a avaliação como priorização. Qual é o risco mais prioritário? Qual é o menos prioritário? Afinal, eu não posso tentar resolver todos, porque eu tenho recursos escassos. Recurso financeiro, de tempo, humano, enfim. E por último, eu vou estabelecer respostas a esses riscos. Mitigação, transferência, evitação, prevenção, aceitação, escalação, enfim. Paralelo a essa gestão, eu tenho sempre, né, a comunicação e consulta com todos os stakeholders, os impactados ou que impactam o meu projeto têm que estar cientes, comunicados, consultados, ouvidos, e eu tenho que ficar monitorando o tempo inteiro. Monitorando se aumentou a probabilidade, diminuiu, por exemplo, né, sempre gosto de falar, se o meu projeto envolve dólar, eu vou ficar monitorando a alta do dólar. Se envolve terremoto, eu vou ficar monitorando a escala Richter. Se envolve chuvas, eu vou ficar consultando, monitorando as condições meteorológicas. Entendeu? Isso é o tempo inteiro, né? Como a questão não traz nada sobre cenário, o primeiro que você vai colocar aqui é a identificação dos riscos. Se tivesse análise de cenário, aí você iria na análise de cenário. Essa é a preliminar, é a mais importante de todas, aliás. Porque se você não entender o cenário, você vai identificar riscos que estão descolados com a realidade. Ou vai atribuir tolerâncias que às vezes estão incorretas com a realidade. Por exemplo, uma empresa com baixíssima tolerância para risco, eu coloco uma tolerância lá em cima. Vai dar errado. Ou contrário, a empresa é altamente tolerante a risco, ela é ofensiva, ela é de pesquisa, de desenvolvimento, de diversificação, e eu estou lá numa estratégia bastante prudente, com baixa tolerância a risco. Vai dar errado. Então, por isso que a análise do cenário é tão importante. Fechou? As outras aqui, nada a ver, né? Revisão de medidas tomadas em desastres semelhantes a monitoramento ou uma fase de avaliação, treinamento da equipe, aquisição de seguro, análise financeira e se após a identificação dos riscos. Galera, espero que vocês tenham ido muito bem nessa prova. Se você não a fez e está só estudando para a Gran Rio, também espero que você tenha acertado aí as questões. Se ficou alguma dúvida, enfim, me coloca à disposição. Não esquece, se você conseguir aí se inscrever, curtir o vídeo, agradeço bastante. E lá no Instagram, aqui através do QR Code, tem bastante dica ali de área, enfim, me coloca à disposição para trocar uma ideia também para concurso. A gente está com um projeto bem legal também do avançado Sebrasp agora, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Eu me coloco à disposição sempre, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau!